Oi, pessoal, tudo bem? Tô colocando aqui os slides da live que a gente vai ter essa semana. A gente vai começar um assunto novo, que é o Brasil nos anos 20. Então, para começar, a gente vai ter a nossa atividade, que é organizar os tópicos dessa aula, que são as características do Brasil nos anos 20, e explicar com suas palavras cada um desses tópicos, como se fosse um resumo comentado em tópicos. Vocês têm até terça-feira para enviar a foto do caderno, como a gente fez na atividade passada. E aí, para começar a explicação, a gente vai falar um pouco sobre a sociedade brasileira. A sociedade brasileira nos anos 20, ela estava vivendo muitas transformações. Não só a sociedade brasileira, mas o mundo no geral. E isso porque no Brasil a gente teve um aumento da população, muito causado pela vinda dos imigrantes, pela mudança das pessoas para os centros urbanos, a grande urbanização de metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, a expansão de várias capitais do Brasil, a Belle Époque, que foi um movimento que trouxe muitas tecnologias novas para o Brasil, como por exemplo o rádio, o automóvel, o avião. Essas tecnologias já existiam antes, mas elas ficaram mais populares nessa época. E também surgiram várias novas universidades, por exemplo, a Universidade de São Paulo, que era o centro de tudo o que estava acontecendo no Brasil. Aqui tem uma imagem de São Paulo, do Vieira do Chá, em 1892. E aí, em 1920, poucos anos depois, a gente pode observar que a quantidade de prédios aumentou, o que mostra um sinal de desenvolvimento nessa cidade. E aí, todos esses avanços eles foram correndo junto com o crescimento da economia cafeeira, ou seja, o café era o principal produto que o Brasil estava vendendo neste período. E aí, falando um pouco sobre a economia brasileira é muito baseada na valorização do café. Isso tudo também ganhou força com a política do café com leite. Para quem não lembra, é o controle político e econômico feito pelos estados de São Paulo e de Minas Gerais. E aí também essa cultura, ela foi cada vez crescendo mais a partir da vinda de muitos imigrantes para o Brasil, principalmente vindos da Europa. Então aqui tem duas fotos que mostram como era essa colheita do café. E aí falando um pouco sobre os imigrantes, se vocês observarem o quadro, vocês vão ver que em alguns anos o crescimento foi muito grande. Por exemplo, de 1891 a 1895 a taxa de imigração foi muito grande. E de 1911 a 1915 foi muito alta também. Então, essa imigração de antes dos anos 20 contribuiu também para o aumento populacional nessa época. E também falando sobre a economia, a primeira coluna mostra os produtos vendidos e exportados pelo Brasil. Né? Esse quadro mostra isso. E aí na primeira coluna a gente consegue ver sobre o café, que de 1921 a 1930 tinha 69% de participação na economia do país, sendo realmente o produto que tem mais destaque aqui no nosso país. E aí, a economia não era só café. Com as mudanças globais, principalmente vindas da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, muitas indústrias começaram a surgir no Brasil. E aí, junto com essa atividade industrial, novas classes surgiram, como, por exemplo, a burguesia industrial, que eram os ricos, que queriam aumentar os impostos para proteger a economia, a classe média urbana, que eram industriais, bancários e comerciantes, que defendiam uma mudança política, e os operários, que era quem estava ali trabalhando a grande massa, a grande mão na massa da indústria. E aí esses operários, eles buscavam fortemente melhores condições de vida e de trabalho. E eles eram muito influenciados pelas ideias anarquistas, que defendiam que o Estado e a iniciativa privada deveriam intervir bem pouco na economia. E esse apoio que ela deveria dar deveria ser um apoio focado realmente no bem-estar da população em geral. E aqui tem três fotos, a primeira do movimento operário, a segunda de uma fábrica e a terceira foto da classe média urbana de Recife. E aí a cultura nos anos 20, os anos 20 eles trouxeram muitas mudanças culturais e eles também são chamados de anos loucos. Então foi uma década que teve muita mudança cultural, de comportamento. Então teve o avanço do jazz, o avanço do cinema e também nesse momento as mulheres começaram a finalmente, meninas, a ganhar destaque. Então aqui tem quatro fotos, a primeira é de uma apresentação artística,
A segunda são mulheres jogadoras de futebol, que o futebol feminino começou nos anos 20. A terceira são mulheres, assim, livremente na praia. E a quarta são mulheres trabalhando. Então, foi a inserção da... Em 1922, a gente tem dois eventos culturais que marcam essa mudança de paradigma, que é a Exposição Internacional no Rio de Janeiro, que queria apresentar mudanças tecnológicas, científicas do Brasil e do mundo, e a Semana de Arte Moderna em São Paulo. E apesar deles terem esse slogan de modernidade, naquele momento a população não entendeu qual era o real objetivo desses movimentos. E daí aqui tem um cartaz de divulgação da Semana de Arte Moderna e aqui uma foto de algumas das personagens. No meio a gente pode ver a pintora Tarsila do Amaral, que talvez vocês conheçam, né? Falando também desse período, a gente teve alguns movimentos populares. A maioria queria tirar a república oligárquica do poder. E aí, um movimento que a gente vai destacar nesse momento é a Coluna Prestes. A Coluna Prestes, ela percorreu o interior do Brasil buscando estimular uma revolta popular contra o governo. Geralmente, esses movimentos populares eles eram feitos por pessoas mais das camadas populares e também da classe média, que estavam se revoltando contra esse sistema da república oligárquica, em que o governo ele era feito para poucos por poucos. E aí, em 1929, a gente teve uma crise que abalou a economia mundial. Basicamente, os Estados Unidos eram um grande fornecedor de materiais para a Europa. E apesar da Primeira Guerra Mundial poder ter acabado com esse fornecimento, os Estados Unidos continuou vendendo porque os países precisavam se reconstruir. E aí, quando esses países se reconstruíram, a Europa normalmente parou de comprar tantas coisas dos Estados Unidos. E daí, muitos dessas empresas que vendiam, elas apostavam, né? Tipo, faziam lançamento nas bolsas de valores. E aí, a economia dos Estados Unidos não suportou o tanto que eles estavam produzindo para o tanto que eles estavam vendendo. Eles estavam produzindo muito mais do que vendendo. E as ações, elas ficaram desvalorizadas. E aí, houve uma queda da bolsa de valores. E aí, o efeito foi devastador, em que, tipo, as ações, elas perderam muito seu valor e a economia entrou em crise. Então, muitas pessoas que investiam, que eram ricas, ficaram pobres, tipo, do dia para a noite. E aí, no Brasil, essa crise, ela também teve consequência, porque os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil. E aí, com a crise, muitas sacas de café tiveram que ser quebradas e aí contribuiu para que ocorresse também um momento de dificuldade econômica no nosso país. E daí, em 1930, somando a crise de 29 e todo o contexto político em que a política e a economia era feita para todos, a gente teve a Revolução de 1930. Para vocês entenderem, no final da década de 20 existia um presidente chamado Washington Luiz. O Washington Luiz ele era paulista e aí a tendência natural era ele indicar alguém de Minas Gerais, por causa da política do café com leite, que sempre intercalava alguém de São Paulo e alguém de Minas. E daí o Washington Luiz falou, cara, não vou indicar ninguém de Minas, vou indicar o meu amigo Júlio Prestes, que também é de São Paulo. E daí o pessoal de Minas, tipo, ficou revoltado e teve uma cisão, uma tipo, separação dessa política do café com leite. Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraíba formaram uma oposição à candidatura do Júlio Prestes e essa oposição era chamada Aliança Liberal. A Aliança Liberal, então, lançou como candidato Getúlio Vargas. No primeiro momento, tipo, obviamente, considerando a compra de votos por causa de toda essa política, em que o voto não era secreto, também existe voto de cabresto, obviamente, Júlio Prestes venceu. E daí essa aliança liberal, que era a oposição, eles aceitaram, tudo bem. Só que o João Pessoa, que era o vice do Getúlio, ele foi assassinado. E aí eclodiu uma revolta contra quem estava no poder. E daí essa revolta resultou na Revolução de 30. Então, Washington Luiz ele foi deposto, ou seja, ele foi tirado do seu lugar, e quem assumiu o governo foi o Getúlio Vargas. E daí aqui tem algumas charges, queria que vocês prestassem atenção na do meio, em que é o Getúlio tirando o Júlio Prestes da cadeira, porque Júlio Prestes, ele assumiria o governo, ele não conseguiu assumir, porque houve a colocação, né, do Getúlio lá no poder. Beleza?